lives. Sexta-feira eu falei sobre a questão da deficiência intelectual e eu disse que a OMS, que inclusive esses dados tirei de lá, é a Organização Mundial da Saúde, ela trata o CID-10, é uma documentação que elas classificam e cada número elas dão para um transtorno, para uma deficiência, uma síndrome, atribuem um número. Então o CID-10 é um documento e que nele diz quais são o número do espectro autista. No nosso caso aqui, tá? Falando de autismo hoje, qual é o número? Aí vocês estão vendo aí, estão vendo que ele diz que o CID-11, que antes era o CID-10, essa é a mais nova parte. Boa noite, Raquel, a Ana, o Heriberto, sejam bem-vindos. Então, o CID-11, ele unificou alguns transtornos que antes eram classificados individual pelo CID-10, que era o anterior. O CID-11, ele unifica alguns transtornos do espectro autismo e ele classifica como um número 6A02. Então, quando você que é professor ou até a mãe, quem é familiar, que está passando por um processo de validação dessa síndrome, o que acontece? Na validação dessa síndrome, a gente tá justamente vai vir um laudo e desse laudo vai estar lá, tá? Consequentemente, se for diagnosticado com transtorno do espectro autista, com TEA, vai estar lá esse número. Não vai estar dizendo tudo, as características, como é. Quando nós professores, quando eu psicopedagoga recebo crianças com TEA, no caso, eu acompanho um aluno desde o ano passado, né, autista, e aí no diagnóstico vai estar esse número agora, a partir desse ano já, o CID-11, ele numera o número. Então é importante que nós saibamos disso, porque aí depois a gente vai, como profissional ou como mãe, se colocar CID-11 e colocar autismo e o número 6A02, aí a gente vai entender um pouco sobre essa síndrome, tá? E é nesse sentido que aí vamos entender aqui. Eu coloquei pequenininho, gente, mas esses slides da minha apresentação e a live eu deixo guardada no Instagram. Então, quem tiver dúvida depois, não entendeu direito, eu deixo salva lá, vocês podem consultar, certo? Tanto no feed como na parte de mensagens, os slides ficam lá prontos. Só trouxe pra gente começar a nossa live ficando mais informado com relação a essa parte, para poder ir para a parte mais prática, que é o que eu tenho aqui para nós, tá certo? Então, os transtornos que eles eram juntos, que eles eram acompanhados, são esses que tá listado aí. Vejam que no CID-10, que era antes do CID-11, o CID-10 ele tratava o autismo como um número, olha aí. Ele tratava o autismo com um código e trazia todas essas outras transtornos com outros códigos, tá? Ele trabalhava esses outros códigos. O que aconteceu no CID-11? Isso era anteriormente. Então, para a parte médica, para os neurologistas, isso era mais difícil porque tinha que numerar. Vamos dizer que quem tinha autismo tinha outros comportamentos classificados com outros. Então, no laudo, no relatório clínico, iria vir todos esses números, esses códigos, para uma pessoa só. Então, no CID-11, eles juntaram, fizeram todo um estudo e tiveram cuidado de colocar como está hoje, que foi como a gente estava iniciando a nossa conversa, tá? Então, esse daí era do CID-11. Então, para quem é professor, para quem é aluno, para quem vai fazer um trabalho agora falando sobre autismo, tem que prestar atenção se os livros que vocês estão lendo, os diagnósticos que vocês estão tendo em mãos agora, ele foi antes dessa questão do CID-10, do CID-11, ou se ele ainda está em vigência naquela parte do CID-12. Então, a gente precisa estar se concentrando nessa questão, tá bom? Deixa eu dar as boas-vindas especial aqui para o Jackson, para a Josirene, certo? Para o Flávio. Sejam bem-vindos. Então, estávamos só iniciando, dando essa informação bem importante de que o TEA, que é o espectro autista, tá? Tá aqui para quem tá chegando agora.
E nós chegamos agora atualmente. Então vamos lá. Hoje, o CID-11, Maria Dantas, o que é CID-11? Onde é que é? De acordo com a organização, tá aí ó, o linkzinho embaixo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, eles juntaram todos os transtornos que antes no CID-10 eram classificados individual e botaram um único código que agora, fechando o diagnóstico então com o espectro do autismo. E o código, lembro de novo aí, é o que? 6A02. E esse código, ele juntou todas aquelas síndromes que a gente viu anteriormente, no slide anterior, tá? Ele juntou todas aquelas síndromes e depois só ficou de fora das outras que também ficou com um número próprio no CID-11. Já o transtornos de Rett, que aí seria outra live pra gente estar falando sobre esse transtorno. O transtorno também degenerativo da infância. E aí eles tem outros comportamentos mais fortes e ficaram de fora desse código já do TEA. Lembra que TEA que eu falei? TEA é a sigla de transtornos do espectro autista. Ok? Muito bem. Agora vamos lá. Para início de conversa, quando eu coloquei a questão de nós estarmos falando sobre essa parte de conversarmos sobre a questão do espectro autista, seja ele na educação, na família e com relação às terapeutas, a gente precisa entender um pouco sobre isso de cada parte e eu trouxe em linhas gerais para estarmos aqui de forma também, não vou trazer um texto longo, trouxe um texto atrativo e bem interessante para a gente perceber, tá? De modo geral, a literatura tem mostrado, a ciência e as pesquisas, os diagnósticos que a gente tem de pacientes autistas, que ela é uma doença que prevalece em meninos, né? Um transtorno, na verdade, né? Doença, transtorno que prevalece em meninos, a maior parte é meninos, e que foi instituída a cor azul, por isso que a gente tá os slides hoje puxando para a parte azul, a cor azul como sendo a cor, né, do autismo. Tem uns íconezinhos coloridos também sobre isso. É uma condição neurológica, então é uma parte, quem faz o diagnóstico é um neuro. Lembra que eu falei no início que a gente, professor, psicopedagogo também, até mesmo neuropsicopedagogo, que tem também agora a especialização em neuropsicopedagogia, nós não temos, nem cacique, nós não podemos diagnosticar. Nós podemos fazer uma análise com os recursos, os protocolos que a gente tem de psicopedagogia e da neuro, para montarmos uma base diagnóstica e fazermos um relatório, tá? Mas o diagnóstico preciso, que coloque lá o que está no CID-11, falando o número, quem faz isso, já está bem claro aí, são os neuros pediatras, né? Ou os neurologistas normais. Então, são os médicos que vão fazer os testes, observar os transtornos, observar o comportamento desse paciente, dessa criança, desse jovem, para poder estar trabalhando, tá? Para poder estar diagnosticando. Isso quer dizer, quem é pai, quem é mãe, quem é professor, de que quando você recebe o laudo pronto, aquele profissional, ele tem feito toda uma bateria de exames com essa criança, tá? Então, a gente quer agradecer a quem tá com a gente aqui, quem tá com a gente também no Facebook também, para nós estarmos contribuindo assim com a aprendizagem. E aí, gente, dentro disso, então percebam de que é uma parte neurológica. Se é uma parte neurológica, ele não tem reversão. Tem cura? Não tem cura, mas vai ter uma parte de você ter vários profissionais, uma equipe multidisciplinar para trabalhar as competências. E mais uma vez eu digo, tem aprendizagem? Sim, tem aprendizagem, porque sou testemunha disso que trabalho com autista, tá? Então, lembra que eu falei que primeiro a gente trabalha, eu botei família, escola e terapeutas. Vamos falar um pouco da família, tá? Na família,
quem tiver aqui na live com a gente ou aqui no Facebook, que seja familiar, que seja parte da família, que seja autista, tá? Que quiser fazer alguma colocação, quiser fazer alguma contribuição, coloca aqui no chat pra gente participar junto com a gente para contribuir. Mas o meu olhar com relação à família é justamente o meu olhar com relação à família do meu cliente, né? Da criança que eu acompanho, nesse sentido, a questão de como eu trabalho com ela. Na minha família próxima, assim, não tem nenhum autista, mas o que a gente percebe e o que a gente bota um sinal de alerta para quem é tia, para quem é mãe, até pra gente que tem crianças, para estar observando, e quem é professor também, é que algumas vezes essa criança autista, ela apresenta emoções, choros, tá? A gente acha que é até uma instabilidade emocional, que na verdade não é. É uma forma de comunicação que, como ele não sabe lidar direito com os sentimentos, então ele tem uma forma própria de fazer isso. Então, ora tá mais eufórico, ora tá mais... E a família, ela vai percebendo isso, a partir dos primeiros anos de vida, ela vai percebendo isso com a sua criança. Outro ponto importante que a gente vai estar percebendo é, às vezes, ficar muito quieto, não brincar muito com ninguém, ficar muito quieto só com um brinquedo. A socialização com outras crianças não vai ser igual, tá? Outra coisa que é bem interessante que a gente coloca aí é justamente que pode ser confundido com birra. É a parte de que se você sair da rotina, se de repente ele adquirir um hábito de brincar todos os dias, de fazer aquele ritual, e quando essa regra, quando aquele ritual é quebrado, isso é muito, a gente chama, não é nem surtar, mas é muito agoniante para eles, porque eles tipo se desestabilizam e não sabem como gerenciar essa emoção. E ela pode ser expressa por gritos, né? Por correr, inquietações, e tudo isso a família ela vai tendo que observar se está fugindo do normal, para levar para quem? Lembra? Para levar para quem? Que a gente já comentou? Para um neuropediatra, tá? E quanto mais cedo for diagnosticado a parte de autismo, melhor será a intervenção. Isso é fato, certo? A gente tem estudos, tem pesquisas que demonstram que se desde pequenininho, desde cedo, essa criança ela vem sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, ela vem sendo estimulada pela família, ela vem tendo um estímulo positivo na parte educativa, na escola, e tem os profissionais certos para fazer a intervenção certa, ela tem uma evolução. E uma evolução muito boa no sentido de conviver com essa parte do autismo, tá? Então isso é bem interessante que a gente perceba nessa questão, porque a família ela vai ser a porta de entrada para esse profissional, para potencializar essa questão. Então, tudo vai partir da família. Então, se eu tenho um filho autista, se eu percebo hoje, né? Eu até postei no meu Instagram umas características bem mais interessantes, parecido com essa, porque se o meu filho, ele não fala, ele demorou a falar. Digamos que uma criança, ela tem que ter um vocabulário de tantas palavras quando tiver um aninho. E ele tem um ano e meio, tem 2 anos e não consegue falar ainda, procura um fono, né? Pra gente tá percebendo, tá? Procura um fonoaudiólogo pra gente tá colocando isso, porque ele vai perceber se é uma parte de vamos dizer assim, vocal, ou se também tem, e já vai encaminhar para um neuro, para um psicólogo, enfim. A família tem que acender um sinal de alerta vendo algum desse comportamento. Meu querido Eymar diz assim: verdade, Maria, muitas vezes é visto como birra, e isso gera principalmente quando estamos em lugares públicos. Isso, porque os pais, nem digo muitos pais, mas nós adultos, nós sempre queremos que as crianças se comportem como nós. E criança é criança em todo lugar, gente. Aqui ou no Japão, as crianças elas têm que estar justamente nessa parte de estarmos falando sobre
brincar, correr, pular. E no caso dos autistas, como eles não sabem lidar com essa emoção, quando recebem um não, né? Quando recebem um não, aí vem a parte da parte do descontrole emocional por não gerenciar. E aí vem os gritos, vem uma parte às vezes até de um pouco de violência, porque eles são mais enérgicos no que querem, não é isso? Então causa isso que o Eimar está colocando. Dani está perguntando se eu posso falar um pouco sobre Asperger. Sim, eu só queria fechar essa parte de autismo, porque Asperger já era até um tema muito bom e já praticamente para uma outra live, mas eu posso sim, segura só um pouquinho, daqui no finalzinho eu trato sobre isso também, tá? Com certeza. A Fabiana contribuiu que a gente disse que a família tem que estar atenta aos sinais. Isso, a partir do momento que o meu bebê, ele de repente não conversa muito. Um dos pontos mais importantes que a gente sempre observa é essa fixação no olhar, tá? Tem um outro aqui, esse daqui que eu queria compartilhar com vocês, que na escola e na família, porque às vezes, sim, tem esse detalhe, às vezes a mãe, o pai, os familiares, né? Acho que é diretor de escola há muito tempo, professor também, psicopedagogo também sabe disso, de que às vezes a família, ela não observa muito bem, como a Fabiana está dizendo que tem que estar observando. Às vezes a família passa despercebida e quando chega na escola, na educação infantil, é que o professor, ele vai começar a perceber alguns comportamentos. Por isso que eu coloquei essa parte e coloquei escola. Nós já estamos no nosso segundo ponto de estarmos trabalhando sobre o autismo. E aí, quando o professor, ele vê alguns sinais na escola, o que a gente vê? Ele resiste a mudanças de rotina, que é aí que acontece a birra, como a gente estava colocando, porque a rotina é o quê? A rotina, vamos dizer que com o meu aluno autista, ele tem uma rotina em casa, ele tem uma rotina na escola, ele tem uma rotina aqui comigo. Aqui na clínica, né, no NPDE, na minha clínica, quando ele vem para cá uma vez por semana, e quando ele vem para cá, nós já temos uma rotina. Então, por exemplo, eu atendia ele nessa sala aqui que eu tô agora, né? E aí eu mudei de sala. Eu troquei o espaço, tá na outra sala do lado. Então, essa mudança de rotina, que ele já estava acostumado aqui, para chegar lá, eu tenho que ter uma paciência, eu tenho que ter um manejo para apresentar para ele esse novo, porque para ele é muito novo, saiu da rotina, mudou os móveis, mudou de lugar. Então, para o autista, isso é muito difícil de começar a ser uma rotina de novo. Não é como nós que adaptamos rapidamente, né? O Herbert diz assim: os pais muitas vezes querem que as crianças devam agir como adultos e crianças devem agir como criança. Verdade, Herbert. E imagine a criança autista, porque ela tem toda essa parte de comportamentos específicos, por isso que diz a questão de juntar o comportamento, a parte de socialização, tá, gente? Uma das características principais, como eu ia colocando, é a rotina e essa parte de fixação do olhar. O autista, ele tem uma dificuldade, por isso que ele vive mais no mundo interior, individual, e essa parte de fixar o olhar, de olhar no olhar, de ter contato físico, de repente de interagir com outras crianças, para eles é mais difícil. Não é que eles não queiram, não é que eles sejam antipáticos, não. É característico do transtorno autista, do aspecto autista, tá? Então, eles não conseguem manter a questão da brincadeira em grupo. Se for trabalhado, acontece. Não é que não aconteça, certo? Se for trabalhado, acontece. Eu digo isso porque, assim, eu me relaciono muito bem com a minha criança autista e aí a gente brinca junto, mas tem um limite de onde eu posso ir, certo? Hoje a gente consegue fazer o pareamento, que o pareamento é quando você consegue trabalhar com outra criança, dando esse suporte dele afinar e de moldar o outro, que isso também é bom, tá bom? E deixa eu ver o que a Josiane tá dizendo. Eu tive um caso na minha sala, sim, como professora, né? Que a mãe pediu para que não contasse com os professores.
O que fazer numa situação dessa? Eu percebi alguns sinais de autismo e pedi que os pais viessem até a escola. Sim, isso é delicado, porque tem pai que não quer aceitar. E eu acho, eu vou dizer o que eu acho, como pessoa, como Maria Dantas, não como profissional, tá? Mas também como profissional. Eu acho um egoísmo da parte dessa mãe, desse pai, porque na verdade ele tá privando a criança de ter acesso a um tratamento, de ter acesso a profissionais que possam potencializar, porque essa criança ela vai crescer, essa criança ela vai precisar desenvolver habilidades, ela não vai ficar o tempo todo pequenininho. Então, quando a mãe pensa nisso, quando a mãe fala de não contar, ela tá pensando mais nela mesma, talvez até na vergonha dela, né? Quando a criança não aceita, como a Fabiana está dizendo, quando a criança não aceita, isso é ruim, tá? Porque realmente não diga, eu sei disso, não é fácil de que você aceite, que reconheça que o seu filho tem uma deficiência, que o seu filho precisa de um tratamento especial. Porém, no primeiro momento em que isso é trabalhado, que a família aí tem que ser trabalhada a mãe primeiro, sabia que tem alguns casos que é assim? Já chegou caso aqui na clínica, que no meu consultório, no atendimento psicopedagógico mesmo, de que era um caso em que a psicóloga mandou pra mim, mas ela logo disse, olha, primeiro você tem que tratar a mãe, porque o problema é com a mãe. Não era autista, mas era o fato ela estava exigindo muito da criança. A criança estava no ritmo dela de aprendizagem e a mãe chegou aqui dizendo que a criança não sabia de nada, tal, mas assim, eu tive que trabalhar primeiro a mãe para depois trabalhar o filho. Nesse caso, o psicólogo primeiro deve ser feito um trabalho com a família, com essa mãe, para ela ter essa aceitação e ela reconhecer que a melhor forma de amor para esse filho, nesse momento, seria justamente ajudá-lo, porque assim, se a minha criança ela é autista, se eu conversando com os professores, conversando com a equipe, conversando com os coleguinhas de sala, eles vão entender. Gente, é incrível como eles entendem. Na escola, nessa criança que eu acompanho, a gente vai até a escola também, então até quero aproveitar para falar sobre isso agora. Hoje, antes da live, uma pessoa me perguntou como é que fazia para fazer o diagnóstico, porque a criança a mãe está suspeitando, a família está suspeitando que ela é autista, que tem autismo. E aí eu falei, primeira coisa que a gente faz enquanto psicopedagogo é o quê? Entrevista com a mãe. Então, essa criança que eu atendo hoje, desde o ano passado, na verdade, primeiro que a gente conversou com a mãe me procurou, então, super tranquila, super de boa, super esclarecida, me procurou enquanto psicopedagoga para acompanhar uma vez por semana. Como psicopedagoga, o que eu faço? Né, Irmã? Quais são os nossos procedimentos? Anamnese com a mãe, que é a entrevista. A anamnese é a entrevista que a gente faz com a mãe, parecido com o que os psicólogos também fazem, o próprio neuro também faz essa anamnese, para saber fatos da vida dessa criança. Ela trouxe o diagnóstico também do neuro, né, para eu saber que grau, porque o autismo, ele também tem grau leve, grau moderado e grau mais avançado. Olha, Kelly, minha querida, boa noite, seja bem-vinda, Silvana também. Então, a gente precisa tá vendo essa parte. Então, na minha parte de psicopedagogo, a gente faz esse procedimento, chegando a conversar com os outros profissionais. Aí, bem-vindo, viu, Silvana, na nossa live de hoje. Aí, olha só, importante, muito importante para quem é professor, tá certo? No caso da mãe de Josilene, no caso, ela não aceitava que a criança tivesse, e pediu para não contar. Mas o certo é trabalhar primeiro com essa mãe, de ver quais são os procedimentos, porque ela vai estar fazendo um ato de amor se ela encaminhar essa criança para um tratamento, porque o futuro dela vai ser bem mais, digamos, bem mais viável e bem mais bem transitado, bem mais fácil ser percorrido, tá? Nesse sentido, quanto antes melhor. Então, passando para na escola, ao chegar na escola, o Maria Dantas, na escola que eu trabalho, não tem equipe pedagógica, não tem coordenação pedagógica tal, tem um diretor tal, sim, mas ele tem um laudo. Você pegou a criança, tá com laudo,
ou você percebeu não está com laudo ainda, mas procura uma ajuda, procura a família primeiro, o diretor da escola, o coordenador, para a gente estar trabalhando sobre isso, porque você vai estar ajudando essa criança, tá? A estar desenvolvendo melhor a aprendizagem. Eu sempre digo que foi essa questão da live que eu coloquei, de que primeiro a família, tá? Isso é fato. Nós não podemos, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto psicopedagogos, agir, tá? Se a família, é por isso que eu digo que, como você falou, Josilene, essa mãe, primeiro tem que conversar com essa mãe, mostrar que é possível, de que a aprendizagem pode acontecer sim, certo? Então, é interessante que a gente tenha esse conselho, mas chegando na escola, ficar atento a esse comportamento, porque a criança ela pode demonstrar medo, pode resistir à questão da rotina, ela pode passar a ter apego excessivo só a um objeto, querer um cantinho só dela. E tudo isso vai sendo conversado, escola, professor e família. E como eu falei, como eles são apegados à rotina, uma das coisas que você faz é, primeiro, ganhar essa confiança dessa criança também, tá? Depois você tem que estipular a sua rotina com essa criança. Então, enquanto professor, na escola, é mais essa questão de nós estarmos trabalhando, sim, essa parte de potencializar a aprendizagem. Primeiro ponto é que ele goste, que ele se adapte, que você crie uma rotina. A partir daí é que você vai entrar na parte de aprendizagem. Então, o trabalho, Kelly, que acompanha também o meu cliente, que trabalha com o meu paciente também, né? E a gente tem e aí, ter essa conversa com a equipe multidisciplinar, se a criança tiver uma equipe multidisciplinar, é essencial. Porque um vai ajudando o outro. Porque o que eu trabalho aqui na clínica com o meu paciente, a professora tem que trabalhar lá, o terapeuta ocupacional tem que trabalhar. Por que isso? Porque isso vai potencializar a aprendizagem dessa criança, tá? E tem o analista comportamental, que é ele que vai observando a analisando todo o perfil do comportamento dele, é que vai direcionar como eu devo trabalhar o meu plano de trabalho aqui na clínica, na parte de psicopedagogia clínica e na escola também, como o professor deve trabalhar, tá bom? Então, essa é uma das partes mais da escola. Na escola, para quem é psicopedagogo, tá? Para quem acompanha crianças que são autistas, deve, se não acontece, mas deve acontecer um diálogo muito forte entre a escola e o psicopedagogo, né? Para tá um ajudando o outro nesse sentido de estar potencializando a aprendizagem dessa criança. Isso é bem interessante que aconteça, de estar adaptando atividades, porque, gente, todas as crianças praticamente, tirando algumas exceções, mas como os autistas, ele tem um problema na questão de socialização, eles têm um problema na parte de rotina, eles têm, às vezes, eles são muito, digamos assim, são muito especialistas em um assunto e em outros eles esquecem. Então, a própria linguagem, ela é muito comprometida, a parte de comunicação. Isso potencializa e causa dificuldades na leitura e na escrita, tá? Principalmente na leitura, que tem que socializar, que tem que verbalizar. Então, essa questão acontece justamente em virtude dessa parte neurológica, características da função da linguagem, certo? Então, a gente precisa estar potencializando isso. Agora, trazendo para a escola e trazendo para a parte de aprendizagem aqui na clínica, deixa eu ter alguma sugestão que serve também para o professor. Antes de eu ir para os terapeutas, vamos ficar na escola. Para quem é mãe, que quiser ajudar em casa, que quiser potencializar, eu tenho esse. E esse aqui eu comprei, ó. Esse aqui é aqueles cadernos de caligrafia do início, que eu comprei justamente. Eu trabalho com o meu cliente e eu comprei justamente nas lojas dos importados. Eles são os recursos que de início a gente vai com letra cursiva, de forma mesmo. Tem cursiva também, mas depende também da habilidade. São atividades que já vêm prontas, se você quiser estimular. Quem é tio, quem é mãe, que tem criança, e até você que é professor, que queira também. Maria, é tradicional? Mas eles precisam trabalhar a parte de coordenação motora, eles precisam trabalhar também a parte de reconhecimento de letras, de traçados.
toda a trajetória de que as crianças que estão no processo de alfabetização têm que passar. Só que vai ser mais demorado, precisa de mais estímulos, por isso que eu digo que é possível. Para vocês terem uma ideia, essa atividade aqui, ó, foi feita ano passado, e essa letra aqui, letra M, na verdade, tava assim, tá? Eu tenho outras atividades aqui que vocês vão ver que já foi do finalzinho do ano, que esse ano a gente não teve, foi logo no início que eu comecei a intervenção. E que pegar no lápis é novidade, tá? Esse aqui é interessante, que esse aqui é por letra, tá vendo? Esse aqui ainda não tá feito. Então, essa é uma sugestão que eu trago, que eu trabalho. Esse foi um dos primeiros. Grava aí a letra M como é que tava assim. Outra coisa que eu fiz, que eu também aconselho que façam, e quem tá na escola, no processo de alfabetização, principalmente, que é a parte que o meu cliente está, são cartelas. Essa daqui eu fiz plastificada, que é justamente para trabalhar letras e fonemas, sempre, gente, com reforço de imagem, de figura, para melhorar. Por quê? Porque você vai ter que ter todo o processo realmente, só que ele vai precisar de recurso visual e ele vai precisar de palavras simples, tá? Primeiro, inicialmente, e muita cor. Ó, esse aqui é uma outra que eu tenho também, que eu acho esse bem legal, que a gente escreve aqui mesmo, como tá plastificado, ele escreve com o piloto a letrinha que tá faltando, né? Então a gente precisa. São algumas sugestões. Essa daqui que eu faço, eu tenho uma variação para não ficar a mesma coisa e para ampliar o vocabulário. Então, todas são do mesmo jeito, tá? Essa é uma sugestão até para trabalhar em casa também, como para trabalhar na escola, certo? Aí, Maria Dantas, e como é que você faz? Outra coisa, se a gente for na internet, e aí é interessante que a gente perceba também, que a gente comece ler mais sobre o assunto, dar uma pesquisada, porque se a gente for na internet, se a gente for na parte de buscar textos também, tem própria de autismo, tá? Tem apostilas direcionadas para a parte de conteúdo do autismo, de letramento e de matemática, de que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue fazer essa intervenção da melhor forma possível. Então, tem também atividades mimeografadas, essa foi uma apostila que eu baixei até, ó, Autismo e Educação. Essa é de Simone Ellen, né? E ela é uma apostila bem legal, traz as vogais, as consoantes. A Simone, ela é uma terapeuta que ela conseguiu compilar nessa apostila várias atividades relacionadas justamente, e sempre trabalhando com reforço, porque trabalha o animalzinho e as 3 tipos de letra para você ir trabalhando isso com a sua criança na parte educativa. Aí, percebam que o estímulo é praticamente o mesmo das crianças no processo de alfabetização. O problema, e não é problema, o que vai mudar, na verdade, é a metodologia, tá? O que muda é o estímulo que você vai dar, que vai ser mais demorado. Se uma criança dita normal, ela vai estar, digamos que ela aprende em 2 meses, a gente vai ver que o ritmo de aprendizagem do autista ele pode demorar, dependendo dos estímulos ou não, tá? Outra atividade aqui que tem também, que dá para fazer em casa, que você faz com alfabeto móvel, letras móveis, que ela vai fazendo, a gente chama de pareamento. Você coloca o B e ela vai procurar esse B, que é na parte de socialização. Então, a gente vai vendo que dentro da parte de alfabetização, a escola, a gente vai estar colocando bem isso, tá? De forma que todos nós, tá? Quanto mais estímulo a gente for, deixa eu ver agora como é que tá hoje a letra M, lembra que eu falei? Esse daqui é um livro do 2º período da educação infantil, que o meu aluno autista, ele tá no 1º ano esse ano, tá? Então, esse é um caderninho do ano passado, já que esse ano com a pandemia, a gente não fez intervenção, mas a parte de coordenação motora já melhorou muito. Deixa eu colocar aqui olha só, lembra daquela questão, deixa eu cobrir aqui o nome, lembra daquela questão de que a letra M, essa primeira atividade aqui, agora olha essa primeira atividade que foi a letra M, e essa daqui, meses depois, vou botar aqui em cima,
meses depois, como é que tava essa da escrita azul, que é a letra dele. Que aí tem o nome em cima, uva, e é para ele parear e olhar embaixo, fazer o pareamento, que tá o U, o V e o A. Por isso que eu falo de que a parte de aprendizagem, seja da criança que tem síndrome, seja da criança que tem deficiência intelectual, seja da criança que tem transtorno, se você tiver os profissionais certos, se você der os estímulos certos, ele vai sim, tá? Aprender, ela vai sim ser potencializada, tá bom? Te dá boa noite pra Neuma, bem-vinda à nossa live, obrigada pela participação, pra Lucineide também, minha irmã, pro Pedro, todo o nosso carinho. E aí, a gente tem, são uns 10 minutinhos pra gente finalizar, e eu quero colocar aqui na parte de 10 dicas ainda, algumas dicas pra gente que é professor, pra gente, como a gente se relacionar, até pra gente, de repente, ter um filho na escola de que ele tem um colega autista, né? Colega de uma amiga também, e a gente ter toda essa parte. Os autistas, nós temos que ter uma comunicação objetiva. Gente, pra quem é professor também, o autismo, ele não tem o grau de abstração dele, para entender ditados populares, por exemplo, eles não vão entender. Quando a gente diz assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Para nós, a gente, na parte de processo mental, de entender de que você tem que tentar até conseguir, mas para o autista a linguagem tem que ser uma comunicação objetiva. Isso, não espere interpretação de texto para autista, no caso, Kelly sabe disso, interpretação de texto, questões interpretativas, não rola, porque eles são muito práticos, sabe? São muito funcionais. Então, essa parte de interpretar não vai muito certo, não. Você tem que falar claro. Ah, fulaninho, por favor, pegue tal. Passe pra mim, dê o lápis azul. Então, você pega o lápis, tá? Então, tem que ser uma parte clara, que ele entenda essa parte. Outra coisa também, não vou falar os 10, que gente, depois vocês podem dar uma lida. Esses slides eu deixo no meu Instagram, tá? Outra coisa também é você utilizar jogos que ele gosta, é você saber do que ele gosta, para você chegar perto e potencializar as atividades. A atividade tem que ser baseada justamente no interesse, quando eu coloco no interesse do aluno. Estipule uma rotina, tá? Na sala de aula. Bota a foto para dizer para ele. Primeiro tem uma tarefinha, depois tem o momento da rodinha, depois tem o lanche, depois tem o parque. Ele tem que ver isso, tem que visualizar isso, porque ele vai saber o que vem em cada momento. E se tiver uma mudança, a gente também tem que avisar. Porque é como, senão vai acontecer o que a Emma falou no início, de que a criança, ela pode se estressar porque saiu da rotina e ter um comportamento inadequado com relação a isso, tá? Então, incentivar sempre essa questão de, se fez uma coisa certa, incentivar, parabenizar, certo? Incentivar nesse sentido de estar ajudando, porque elogio todo mundo gosta e é essencial para que aconteça evolução. Isso é muito importante, que a gente esteja fazendo também com as crianças normais e crianças autistas principalmente. Todo mundo merece elogio. Quem não gosta, né? Quem não gosta de ser elogiado ao fazer uma tarefa? Muito bem, o que você fez foi bom demais. Todos nós gostamos. E isso melhora mais ainda. Importante na escola, muito importante para quem é pai, batalhe, converse com a escola, com o professor. Essa parte de adaptação curricular, adaptar atividades e avaliação. Ah, Maria Dantas, isso é difícil. Para acontecer isso, primeiro o professor precisa saber que a criança tem autismo. Então, se o pai ele não aceita, vai ficar um pouco mais difícil. Mas se a criança já tem um laudo do neuro, né? Se tá acompanhado ou não, quem tem alguma dúvida, gente, uma das coisas que eu tenho feito, o ano passado eu fiz algumas vezes, fui procurada para fazer, dar um relatório psicopedagógico de como que tá o nível de aprendizagem, o nível de alfabetização da criança. E isso ajuda na escola a esse ponto aí, que é a parte de adaptar atividades e de adaptar o nível de avaliação, os tipos de avaliação, tá? Isso pode acontecer também nesse sentido. Então, a gente pode estar potencializando isso, pode procurar um psicopedagogo, até um neuropsicopedagogo também,
para ele fazer uma avaliação diagnóstica de ver como que está o nível de alfabetização. E aí a gente faz um relatório. No final a gente dá uma devolutiva, depois do diagnóstico, nós damos uma devolutiva dizendo se essa criança ela está, em que nível de alfabetização ela está, em que parte, qual é a atividade que é recomendada para ele. Então, esse ponto aí, que é o ponto 3, que é de adaptar curricular, de adaptação curricular, atividade e avaliação, ela vai acontecer se você que é pai, que é mãe, ir lá na escola conversar com o professor e também tiver um diagnóstico mais preciso, tá? E também tiver justamente essa parte de estar trabalhando com os professores, essa questão de saber em que nível está a sua criança, em que fase está de alfabetização. Isso é uma parte bem interessante para a gente estar também trabalhando. E por último, e não menos importante, os terapeutas. No aspecto autismo, no TEA, tá? Vocês já viram que ele junta várias especificidades. E dependendo do grau de autismo, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave, essas crianças, eles vão precisar de uma equipe multidisciplinar. Que essa equipe multidisciplinar, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aí, deixa eu só contextualizar. Essa foto foi tirada no evento, né, que a mãe um curso que teve aqui, que é a mãe do meu aluno que eu acompanho, né? Ela promoveu, e aí eu tenho 2 palestrantes, que é o meu querido Odaí e o outro palestrante também. E essa é a equipe multidisciplinar que eu trabalho, e todos eles trabalham junto com o meu querido aluno que eu acompanho. Então, aí nessa equipe, deixa eu dizer para vocês agora, psicólogos, tá? Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tem analista comportamental, tem a TO, que é justamente a menina que acompanha o autismo na escola, tem eu que sou psicopedagoga, tem também as meninas que fazem a parte de psicomotricidade. Então, percebam que para potencializar a aprendizagem, a gente vai precisar ter uma equipe multidisciplinar que juntas, lembra que eu falei, o que uma está trabalhando, outra tem que trabalhar, que é trabalhar, conversar, ter a mesma conversa, que é justamente essa equipe terapêutica, junto com a família, ela vai potencializar o caminho maravilhoso da aprendizagem para essa criança, né? Para essa criança autista. Então, assim, é um trabalho realmente de que a gente precisa estar juntos, de que nós precisamos trabalhar. Eu fico devendo ao que não sei se ele ainda está aí, Denis foi falando sobre a síndrome de Asperger, mas eu vou gravar um vídeo, colocar nos meus stories do Instagram e vou deixar, viu, justamente para você. Quando terminar agora eu já deixo, porque a nossa live está finalizando. Eu vou deixar gravada no feed essa live e os slides eu vou postar também, para depois o pessoal dar uma lida. Quero agradecer de coração para vocês que participaram hoje, tá? Na sexta-feira a gente vai fazer outra live falando sobre a questão do surdo, de surdez. A gente tá fazendo umas lives com relação à parte da educação inclusiva. E de autismo, qualquer outra pergunta, a gente responde também no Instagram. Agradeço de coração, tá bom? Pela contribuição. Eimar, todo o nosso carinho. Depois vamos junto. Eimar, quero convidar já pra gente fazer uma live juntos, tá? Talvez semana que vem. A parte de Edneide, bota um legalzinho aí se gostou. Osmar, obrigado pela presença, tá? A Edneide também que entrou agora há pouco. A Aline e a Patrícia, obrigado pela gratidão. Todo o nosso carinho pra vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, certo? A gente vai estar... Depois comenta, eu vou postar os slides. Vai lá no meu Instagram, dá um comentário, diz que gostou, que não gostou lá, que isso me ajuda o Instagram ver que a gente tá fazendo lives educativas e importantes. Fiquem com Deus, boa noite pra vocês, tá bom? Tchau!